Fala galera, Leanderson Lima na área, vamos falar de Série D e vamos falar do primeiro jogo do mata-mata entre Sampaio Corrêa e Manauara. Um jogo muito aguardado, um jogo de muita expectativa, tanto para a torcida do Manauara, para a jovem torcida do Manauara, quanto para os torcedores do Sampaio Corrêa, a nossa Bolívia querida, conhecida aí no futebol brasileiro, né? Uma equipe de muita tradição, de muita força e tem esse desafio pela frente, né? Um desafio tanto para o Manauara, que, como disse, está começando agora no futebol, pegar uma equipe muito tradicional logo no seu primeiro mata-mata na Série D de 2025. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. Para você que está conhecendo agora o canal do Leanderson Lima, te peço a gentileza de embarcar na nossa nave, faz a tua inscrição, a dinâmica do YouTube é muito fácil, você sabe como é que é, tem um botãozinho ali, se inscrever, não paga nada, clica nesse botão, se inscreve e aqui você pode acompanhar o melhor do futebol amazonense. Não esquece também de dar aquele joinha maroto que ajuda a gente muito aqui no engajamento. Também deixar o teu comentário, o que você achou dessa primeira partida, você acha que vai dar Manauara, você acha que vai dar Sampaio Corrêa no jogo de volta, e compartilha também o nosso conteúdo aqui, para a gente chegar cada vez mais longe. Pois é, gente, antes desse jogo começar, até teve uma declaração aqui do técnico Luiz Carlos Vinck, que ele deu aqui para o Globo Esporte de Manaus, aqui no Amazonas, né, numa matéria assinada pelo querido Silvio Lima, grande jornalista, e ele disse o seguinte, né, assim, sobre essa questão do jogo de ida, ele disse que, abre aspas, Luiz Carlos Vinck, nós temos que voltar de lá vivos para terminarmos em casa com um grande resultado e buscar a passagem para a próxima fase. Eu confesso para vocês que quando eu li essa frase do Vinck, eu até fiquei assim, poxa, cara, mas eu acho que tem que falar que vai chegar lá, que vai vencer, que vai pelo menos tentar vencer, mas quando ele diz assim, volta, que a expectativa era voltar vivo, eu acho até que foi um pouco, né, em se tratando acho daquele espírito que você tem que ter, né, de sempre estar pensando em vitória e tudo mais. Mas eu acho que na cabeça do Vinck, aqui a leitura que eu faço, é uma leitura também de respeito com relação ao adversário, uma equipe que ele já treinou, né, já teve a passagem pelo Sampaio Corrêa e sabe da força do clube. Inclusive, eu li muitos comentários aqui no vídeo anterior que eu fiz sobre o Manauara e Sampaio Corrêa, sobre esse mata-mata, e teve muitos torcedores até do próprio Sampaio que vieram aqui e disseram assim, mas a gente tem tradição, a gente esteve na Série B recentemente, né, vem de rebaixamentos seguidos, mas o time não tá bom, o momento não é bom, aquela coisa toda. Mas a gente nunca pode esquecer, gente, que quando estamos jogando contra uma equipe de muita tradição de camisa no cenário do futebol alternativo brasileiro, todo cuidado é pouco. E eu acho que foi isso que o Luiz Carlos Vinck quis dizer, né? Chega ali, com muito respeito, né? Sair vivo já é uma grande coisa. E nesse aspecto, a missão, eu posso dizer o seguinte, foi cumprida. Poderia ter sido um pouquinho melhor, porque o Manauara, ele sai na frente, ele abre o placar, né? E esse gol do Manauara foi do Everson, né? E eles conseguem levar o jogo ali até 45 minutos, vencendo a partida, o que seria um resultado excelente para trazer para casa. Só que aí o Ian Christian vai lá e nos 46 do segundo tempo consegue deixar tudo igual. Então, é aquela história. Saiu vivo, missão cumprida, sim. E traz esse jogo agora para o Amazonas, né, para o Estádio da Colina, um jogo em condições de igualdade. Quando começar o apito inicial do juiz, vai ser como se tudo tivesse um grande 0-0, porque não tem nesse critério da Série D, no regulamento da Série D, a diferença do negócio de questão de gol fora de casa, não tem isso. Então começa como se fosse um 0-0, e se o jogo permanecer empatado, vamos para os pênaltis, e se qualquer um vencer, aí leva a vaga, avança de fase no mata-mata da Série D. E eu posso dizer uma coisa para vocês aqui, cara, eu acho que, como eu falei no início do vídeo, apesar de ser um resultado que é lógico que é muito melhor para o Manauara, porque ele começa no 0-0 em seus domínios,
mas prudência e canja de galinha, aquele ditado que diz, não fazem mal a ninguém. O Manauara precisa sim ter muita prudência, precisa colocar a bola no chão, precisa fazer um jogo cerebral contra o Sampaio Corrêa se quiser avançar de fase. Por quê, pessoal? Porque 0-0 também não é muita coisa. É o início de jogo. É muito bom você começar sem ter que correr atrás de um placar. É claro, a gente tem que dizer isso. No caso, para o Robozão, isso permite com que a equipe amazonense possa fazer esse jogo mais cerebral, possa fazer um jogo um pouco... Não vou dizer tranquilo, porque no mata-mata não existe jogo tranquilo, né, gente? Mas ele pode, sim, ter muito mais calma, ter muito mais cabeça, porque o Sampaio também vai precisar vir, vai precisar entrar, vai precisar tentar marcar, se não quiser levar o jogo para os pênaltis, porque aí, nos pênaltis, a situação é outra, o drama é outro, o desespero é muito maior. No geral, gente, é assim, se a gente for olhar a questão de responsabilidades, né? De quem é a responsabilidade maior por um resultado, por uma classificação? É claro que essa responsabilidade ela é muito maior pelo lado do Sampaio Corrêa, porque a gente está falando de um clube consolidado, de um clube que tem uma torcida enorme, e a gente está falando de um clube que até 2023 estava na Série B, da Série B caiu para C, da C em 24 caiu para D. Então, é evidente que a sua torcida vai cobrar, está cobrando muito por uma reação depois desses rebaixamentos seguidos, e a pressão para o lado deles é maior do que para o lado do Manauara. E eu explico por que essa pressão também é maior, porque a gente está falando de um clube jovem, gente. O Manauara é um clube que surge muito recente, é um dos caçulas aqui do nosso futebol amazonense, e ele ainda está naquele trabalho de formação de torcida. O próprio Amazonas, que hoje está na Série B, ele é um clube que ainda está formando a sua torcida, apesar de já ter um título brasileiro e também de estar na Série B. Então, o trabalho do Manauara, ele tende a ter uma pressão muito menor. Acho que a pressão do Manauara é uma pressão muito mais interna, sabe, do desejo dos seus dirigentes de conseguir esse acesso, de conseguir avançar de fase. Eu acho que é uma pressão muito maior por parte dos atletas que querem colocar esse possível acesso no currículo, e também assim para dizer, poxa, a gente eliminou no primeiro mata-mata uma equipe de muita tradição. Então, assim, é uma autopressão que o Manauara tem, que o Robozão tem, e que isso também ajuda, na minha opinião, a que os caras possam, assim, se cobrar mais e tentar lutar por essa passagem de vaga. Então, são cenários diferentes, são equipes diferentes, uma vem pelo lado tradicional, outra vem pelo lado jovial, por assim dizer, e vai ser um duelo interessante, gente, vai ser um duelo interessante, onde a gente vai ter muito equilíbrio e onde, assim, não vai ter, acho que não tem resultado elástico, vai ser apertado, vai ser difícil, e aquela história. Quem passar, no caso, principalmente aqui, do Manauara conseguindo essa classificação em cima de uma equipe de peso, de uma equipe de tradição, eu acho que isso tende a dar um gás maior até para os seus atletas, né? Porque assim, a Série D é um torneio dificílimo pela questão logística, pela dificuldade dos gramados, dos estádios, etc. E aquela história, se ele consegue já no seu primeiro jogo do mata-mata, conseguir passar por um time do tamanho do Sampaio Corrêa, isso vai dar um gás enorme. E para o Sampaio Corrêa é aquela coisa, como a pressão é muito maior para cima dele, se ele passar de fase, se ele conseguir passar do Manauara, é aquela coisa que a sua torcida vai dizer, acredito que vai dizer o seguinte, não fez mais do que sua obrigação, porque a sua patente é maior e você tem a obrigação de ir mais longe na competição. Isso se a cobrança não for mais é pelo acesso, que eu acredito que para a torcida do Sampaio o acesso é o que interessa. Bom, gente, vamos aguardar aí, sábado que vem, dia 9, jogo realizado aqui na capital amazonense, e vamos ver. Eu vou estar, evidentemente, na torcida pelo Manauara, porque a gente precisa, sim, ocupar novamente esse lugar de Série C que a gente deixou após o Amazonas subir para B, que foi uma coisa muito boa, e o Manaus ter sido rebaixado
para a Série D. Então a gente está com esse buraco ali na Série C, a gente precisa ocupar de novo esse lugar. Sorte para o Robozão, muita sorte para o Robozão e que as duas equipes possam fazer um grande espetáculo. Tenho certeza que a torcida também do Sampaio Corrêa vai marcar presença, porque a gente tem uma comunidade muito grande do Maranhão aqui em Manaus e eu tenho certeza que vai ser um espetáculo muito bonito, gente. Vamos lá, vamos se divertir, vamos para o estádio, poder assistir esse jogão de bola. E vamos, que aqui, como vocês sabem, no canal do Leanderson Lima, o futebol não para.